A paz do Senhor, povo de Deus, povo abençoado e bendito na santa presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ler hoje Mateus 9, do 18 em diante. A cura da mulher do fluxo de sangue. Dizendo-lhes ele estas coisas, chegou um chefe da sinagoga e o adorou, dizendo: Minha filha faleceu, agora mesmo, mas vem e põe-lhe a mão e ela viverá. Jesus levantou-se e seguiu, juntamente com seus discípulos. Certa mulher havia 12 anos padecendo de um fluxo de sangue. Jesus, por detrás dela, o tocou à orla do seu manto. Ela dizia consigo: Se eu tão somente tocar o seu manto, ficarei sã. Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele momento a mulher ficou sã. Chegando Jesus à casa daquele chefe, vendo os tocadores e o povo em alvoroço, disse: Retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Depois que o povo foi posto fora, entrou Jesus e tomou a menina pela mão, e ela se levantou. Espalhou-se a notícia por toda aquela região. Amém, amados, por esta palavra maravilhosa que vem da parte do Senhor para nossas vidas. A mulher do fluxo de sangue, queridos, foi uma pessoa que tocou na orla das vestes de Jesus. Ela pensou que poderia ser curada sem que Jesus a percebesse. A história da cura da mulher do fluxo de sangue está registrada em 3 evangelhos sinóticos: Mateus, Marcos e Lucas. É interessante notar que o milagre sobre a mulher do fluxo de sangue ocorreu quando Jesus estava indo realizar outro milagre. Ele estava a caminho da casa de Jairo, cuja filha até então estava em estado terminal, quando essa mulher tocou suas vestes. A Bíblia não registra o nome da mulher que tinha o fluxo de sangue. Tudo o que se sabe é que provavelmente ela era uma moradora da cidade de Cafarnaum. Antes de se encontrar com Jesus, ela já havia sofrido por 12 anos dessa hemorragia. Alguns estudos entendem que o fluxo de sangue daquela mulher era constante, já outros entendem que a hemorragia não era necessariamente constante, mas certamente era frequente. Então, periodicamente, ela sofria com a perda excessiva de sangue. Seja como for, aquela hemorragia lhe deixava debilitada fisicamente. Além disso, o fluxo de sangue também a tornava impura segundo a lei mosaica. Dessa forma, aquela mulher enfrentava uma série de privações religiosas e sociais. Ela jamais poderia ir ao templo em Jerusalém. Tudo o que ela tocava também era visto como imundo diante da lei levítica. A cama que ela dormia, a cadeira em que ela sentava, as coisas que ela usava, as roupas que ela vestia eram todas imundas. Qualquer um que tocasse a mulher do fluxo de sangue era considerado imundo. A Bíblia também diz que a mulher do fluxo de sangue havia procurado ajuda de todas as formas. Ela gastou tudo o que tinha com médicos da sua época, mas nenhum tratamento médico resolveu seu problema, e sua saúde cada vez piorava ao longo dos 12 anos. Tudo isso indica a situação desesperadora daquela mulher. Jesus estava seguindo por um caminho em Cafarnaum, cercado de uma grande multidão. Ele havia curado muitas pessoas naquela região, então era natural que as pessoas o acompanhassem ali. A multidão era tão grande que acabava dificultando sua caminhada. Eram muitos esbarrões e Jesus caminhava apertando com dificuldade. A mulher do fluxo de sangue viu em Jesus a oportunidade única de sua vida. Ela creu que se menos tocassem suas vestes, sua hemorragia seria estancada. Então ela veio por detrás da multidão e tocou na orla da veste de Jesus, e imediatamente foi curada. Mas a mulher do fluxo de sangue achou que poderia tocar silenciosamente, ser curada e permanecer anônima. Por causa da sua condição, naturalmente, ela não desejava se expor publicamente. Então, logo que tocou na orla das vestes de Jesus, a mulher entendeu que havia sido curada. Talvez por um instante ela provavelmente concluiu que Jesus havia percebido ela. Jesus sentiu que alguém havia lhe tocado de forma diferente, por isso ele perguntou: Quem tocou nas minhas vestes? Os discípulos acharam que a pergunta de Jesus não fazia sentido. Muitas pessoas estavam tocando o mestre naquela multidão. Mas Jesus sabia que alguém lhe havia tocado, não apenas com as mãos, mas principalmente com a fé. Aqui vale dizer, como homem, Jesus de fato não havia quem lhe tocava,
Mas como Deus, ele sabia que a resposta a um toque de fé, poder curador, havia sido saído da natureza divina de Jesus, testificou que o milagre havia ocorrido. Então a mulher que havia sofrido com fluxo de sangue escutou a pergunta de Jesus e percebeu que ele a procurava no meio da multidão. Ela entendeu que não poderia se esconder, sua fé oculta seria revelada. A Bíblia diz que naquele momento a mulher se aproximou de Jesus temendo e tremendo. Ele declarou toda a verdade. Aqui é preciso entender que aquela era uma situação embaraçosa para aquela mulher. De acordo com a cultura da sua época, era inapropriado que ela tocasse com evidência pública. Além disso, ela sabia que sua doença a tornava impura e ela não podia tocar em alguém. Então ela não sabia exatamente de Jesus, iria repreendê-la por causa do que havia sido feito. Mas mesmo assim ela se prostrou diante de Jesus. Ele tocou e contou tudo. Provavelmente foi nessa hora que ela explicou o sofrimento que havia enfrentado por 12 anos. Mas ao invés de repreendê-la, Jesus o confortou de forma amorosa, amados. Ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Com essas palavras, Jesus não apenas garantiu que a saúde da mulher do fluxo de sangue havia sido restaurada, mas também restaurou sua vida social e religiosa. Agora aquela mulher poderia finalmente ir em paz. Ela estava presa numa solidão terrível. Ela não tinha paz. Era refém da agonia aos olhos de todos. A mulher era imunda e não havia esperança do que ela deixasse aquela posição amaldiçoada. Mas aos olhos de Jesus, a mulher desprezada que sofria com fluxo de sangue era uma próxima quanto uma filha. Em segundo lugar, a história da mulher de fluxo de sangue não ensina sobre a supremacia da santidade de Cristo. Pela lógica humana, quando algo impuro tem contato com algo limpo, o impuro contamina o que é puro. Um copo de água poluído torna sujo um tanque de água potável. Assim, uma pessoa considerada limpa tivesse contato com algo imundo, ela também seria considerada impura. Mas com Jesus é diferente, amados. Sua pureza é semi-igual. Ele próprio é a fonte genuína da santidade. Quando a mulher do fluxo de sangue lhe tocou, ele não ficou impuro. Ao contrário, foi ela quem ficou pura. Por isso mesmo, somente ele pode transformar pecadores impuros e imperfeitos em filhos santificados de Deus, dando-lhe vestes brancas como a neve. Além disso, ao enfatizar a fé com o instrumento desse milagre, Jesus automaticamente tratou de acabar com qualquer tipo de superstição de que sua peça de roupa teria contribuído para a cura da mulher do fluxo de sangue. Finalmente, quem cura e restaura é Jesus, e a resposta à fé, e não um tecido ou qualquer objeto supostamente místico e sagrado. Amém, amados? Que palavra maravilhosa da parte do nosso Senhor para os nossos corações. Que Deus vá trabalhando aí na sua vida e tenha certeza que Deus tem grandes coisas para o seu coração, a sua alma e seu espírito, em nome de Jesus Cristo. Amém.